Graça e paz, amados, amadas. Bom dia para todos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Eu gostaria que você, se puder e quiser, abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 8. Se não puder, só preste atenção na palavra do Senhor. Gálatas 6, verso 8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós ainda estamos em clima de celebração. Nossa comunidade completou 57 anos de história, História da qual fazemos parte. Estamos ajudando a escrever. Deus escreve a história através de nós. E nós temos uma grande responsabilidade. Nos responsabilizamos ou não pela história da igreja. Aqueles que se comprometem e colocam-se à disposição do Senhor estão escrevendo a história. Aqueles que não se comprometem também estão ajudando a escrevê-la, mas de outra forma. Toda a nossa ação, a nossa omissão, ela tem um preço. E o Senhor nos convida mais uma manhã a celebrarmos esse privilégio, mas também essa responsabilidade. E a nossa pergunta nessa manhã é: aonde estamos semeando? Para usar uma palavra mais moderna, dos nossos tempos, aonde estamos investindo? Porque dependendo aonde estamos semeando, investindo, nós vamos colher. A lei da semeadura, ela é uma lei natural e universal. Uma das formas de celebrarmos o Espírito é estarmos aqui, adorando ao Senhor. Mas não é a única. Estarmos aqui é importante, em comunidade, celebrando a comunhão, desenvolvendo a comunhão cristã, nos alegrando no Senhor, celebrando aquilo que o Senhor realizou por nós na semana, aquilo que Ele nos deu a oportunidade de sermos igreja durante a semana. Mas que aqui seja não o resumo da nossa vida cristã, mas seja um ato simbólico e prático também, é claro, mas seja o início da semana diante do Senhor. Porque o mais importante e o mais desafiador, é claro, é estarmos disponíveis ao Senhor durante toda a semana, durante todo o tempo. Porque a vida cristã, ela não se resume no ritual. Investir no Espírito, semear no Espírito, é a gente estarmos reunidos adorando ao Senhor, mas não somente isso. É pegarmos tudo que a gente vive aqui, ouve aqui, pratica aqui e levarmos para a nossa vida pessoal. Esse é o desafio, isso é semear no Senhor, isso é semear no Espírito. Quero te convidar agora a orarmos como comunidade. Amém? Senhor, nós te louvamos, te adoramos por mais essa manhã, por mais esse dia, por mais esse culto que renderemos ao Senhor nesta manhã, Pai. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha se fazer presente, Deus. Venha se fazer presente, nos incomodando, nos fazendo lembrar da Tua palavra, colocando aqui diante de nós, Senhor, momentos em que possamos refletir na Tua palavra, momentos onde possamos viver a comunhão, momentos onde possamos ser incomodados por Ti, Senhor, como igreja do Senhor, a assumirmos uma posição mais responsável diante da história que o Senhor está construindo neste local, com essas pessoas que aqui comungam, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. E nós te pedimos mais uma vez, Senhor, opera em nós, se faz presente no nosso meio, em nome de Jesus.
Grupo de louvor. Graças a Deus, irmãos. Ó, o Victor está animado. Acho que foi o sol aí. Vamos embarcar ali, ó. Meus irmãos, assim como o pastor Samuel comentou, nós temos que tomar cuidado no que a gente está investindo. E muitas vezes a gente não investe muito tempo conversando com o Senhor, que deveria ser a nossa prioridade, que muitas vezes não é. E essa música que a gente vai cantar amanhã, ela traz aquela questão de você se derramar aos pés do Senhor, porque nesse semana, muitas vezes eu falo já por mim, porque a gente muitas vezes fala assim: bom dia, Deus, que o Senhor possa abençoar o dia e vamos fazer as coisas que tem que fazer. Acaba o dia e fala: Deus, muito obrigado pelo dia, o Senhor me deu uma boa noite de sono, amanhã a gente conversa e dorme. E não é isso que o Senhor pede a gente. É um relacionamento de intimidade, que a gente sente, conversa, abra realmente o coração para Ele. Então, que nessa manhã a gente possa abrir realmente o nosso coração ao Senhor, nos derramar. Quem quiser pode orar enquanto a gente está cantando, mas que essa canção seja de uma expressão do nosso coração ao Senhor, de realmente se derramar na presença dele. Amém? Se não posso colocar de pé. It's
que esse possa ser o desejo do nosso coração, de nos rendermos ao Senhor, de abrirmos o nosso coração a Ele. Porque muitas vezes na nossa vida a gente fica perdido no caminho, não sabe o que fazer ou qual decisão tomar. E ninguém melhor do que o próprio Deus vai falar para você e para mim qual caminho seguir. Porque Ele é o caminho. Ele que pode nos dizer qual a melhor forma e como a gente vive. Que assim como Paulo, que fala que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, que essa possa ser a nossa oração no coração de que Deus, que não seja mais eu, mas sim o Senhor vive em mim. E que eu possa olhar e seguir o teu caminho, para que eu não me desvie de forma alguma. Amém? Amém.
Graça e paz a todos. Estou feliz nessa manhã, graças a Deus. Antes de eu falar da oferta, eu quero estar agradecendo os irmãos, o carinho, a dedicação, as orações, foi a chave de tudo. Meu muito obrigado de coração. Meu esposo hoje passou pela manhã, passou ali, né, com a médica da equipe dos cirurgiões, e graças a Deus ele está bem. Já vai começar a fazer a fisioterapia. Ela não queria passar, mas passou a fisioterapia. E uma coisa que me deixou feliz e muito grata ao Senhor foi ver meu esposo dirigir de novo. Está beirando aos 90 dias. E eu sei que tudo Deus pode, tudo Deus faz. E eu quero assim agradecer de novo as orações dos irmãos, agradecer essa família em Cristo Jesus que o Senhor nos trouxe e nos preparou para cá. Meu muito obrigado. Eu quero deixar um versículo de agradecimento que está aqui no Salmos 37, (25). Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem o filho mendigar o pão. E eu sou muito agradecida por tudo que os irmãos nos ajudou, nos abençoou, nos acompanhou. As caronas, as oportunidades, ligava para um, ligava para outro, estavam tudo ali, com o coração aberto. Como a palavra fala, amai uns aos outros. Amém? Agora vamos aqui para o livro de Coríntios. Livro de 2 Coríntios 9, eu vou ler somente o 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não retribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, irmãos? Então eu convido a você a abrir seu coração e dar com alegria, pois essa parte também é uma parte de adoração ao Senhor. E a gente está assim, devolvendo ao Senhor o que já é dele. E não esqueça nunca de agradecer a saúde, porque ele dá para você todo dia. Saúde para você levantar, ir lá na firma, bater seu cartão, receber seu salário. Então quando você der a oferta, o seu dízimo, sempre lembra no seu coração, dê com alegria. É assim que agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa bênção que Ele concede, nós estamos aqui reunidos, falando do amor dEle, agradecendo a Ele, embora muito calor, mas temos que agradecer o Senhor em todo o tempo. E graças a Deus Ele nos concedeu esse dia glorioso, maravilhoso, das mãos dEle veio para nossas vidas. E nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Jesus maravilhoso, quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Quero te agradecer por eu estar aqui na tua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do meu esposo, dos meus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Os que não puderam chegar, Senhor, que o Senhor toma nas tuas mãos, abrace cada causa de cada filho teu, Pai amado. Jesus, que teus filhos venham ofertar, Senhor, com um coração alegre, com um coração, Senhor querido, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, Pai querido. Eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, para todo sempre, Senhor. Todavia seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai querido e amado.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as Porque dele, por ele, para ele são todas as que é digno de toda a honra, todo o poder, é o Deus que não nos deixa, o Deus que está sempre ao nosso lado e que, como diz a própria música, que nesses 99 vai nos buscar. Esse é o nosso Deus. Que possamos louvar o nome dele com tudo que a gente tem, no fundo do nosso coração. Amém? Sobre
Mereceu
Pai, que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações essa manhã, que você não está com o coração aberto para recebermos a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa continuar a falar, que o Senhor possa usar o pregador dessa manhã, Pai, e que ele seja a tua boca aqui nessa igreja, Deus. Que possamos, Pai, estar de coração aberto, Deus. Louvado seja o teu grandioso e poderoso nome, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se sentar. Vamos passar calor hoje, né, queridos? 37 graus só. Está previsto. Então, ó, se hidratem bastante durante o dia, durante a semana. Não será fácil. Mas glória a Deus. Carta aos Gálatas, meus irmãos, mais uma vez, capítulo 5. Vamos falar de um texto muito conhecido pela igreja, mas sua importância a gente sempre relembrar. Carta aos Gálatas, capítulo 5. A partir do verso de número 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Uma crítica que geralmente eu ouço daquelas pessoas que não são cristãs é que elas consideram os cristãos, sobretudo os cristãos evangélicos, né, protestantes, muito orgulhosos, muito assim, cheios de si, como se fossem superior às demais pessoas. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de crítica. Então, quando eu vou falar de um texto como esse, que fala do caráter cristão, que fala, não é um pré-requisito, mas são sinais de que uma pessoa, ela é de Deus, que o Espírito Santo habita nela, eu tomo muito cuidado, porque facilmente parece que a gente tem isso daqui na nossa vida de uma maneira muito fácil e pronto, e eu sou assim. E tudo que a gente vai falar aqui, eu não vou falar aqui como pastor, porque eu pratico essas coisas 100%. Porque essas qualidades me descrevem como pessoa. Porque essas qualidades aqui, queridos, elas são a marca do cristão, a marca de Cristo, mais propriamente dito. Se a gente quer ter uma ideia do que Deus deseja para nós como cristãos, o alvo de Deus, o objetivo de Deus na vida de qualquer cristão, é que o cristão tenha isso, porque isso daqui é a marca do caráter de Cristo. Quando a gente lê esse fruto do Espírito, as qualidades, as facetas do fruto, a gente vê Jesus. Porque Jesus era assim, Jesus tinha essas qualidades. Então não é que nós sejamos assim também automaticamente quando entregamos a nossa vida para Cristo, mas isso daqui é o que deve nos nortear, isso daqui é o que deve servir para a gente de parâmetro, de norte, de objetivo, porque é isso aqui que Deus quer fazer na vida de todo cristão. Deus quer que a gente seja assim, como Cristo era. Deus quer fazer a gente, através do Espírito, ser pequenos cristos,
Lembra que foi falado semana passada pelo diácono Márcio? Deus quer fazer de nós pequenos cristos. E fazer de nós pequenos cristos não é só que a gente realize milagres, né? Fique andando como Jesus andava. Tem pessoas até que querem parecer com a imagem que eles têm de Jesus, né? Não, é no caráter, é nas virtudes. Então é isso que Deus quer de nós. Então quando uma pessoa acha, muitas vezes, o cristão orgulhoso, é porque ela olha para o cristão pregando tanta coisa e às vezes o cristão não está praticando isso e ele se torna meio que hipócrita. Então eu tomo muito cuidado, porque quando eu vou falar dessas coisas, não é porque eu pratico 100% dessas coisas, mas é porque eu quero praticar essas coisas, eu quero ser assim. É isso que o Espírito deseja de mim e isso que o Espírito deseja fazer em você, na igreja. Sermos pequenos cristos, termos isso no nosso caráter. E falar de caráter é diferente de falar de reputação. Caráter e reputação são coisas totalmente diferentes. Elas podem andar juntas, mas elas não são a mesma coisa. O que é caráter? É bom a gente definir. Caráter é aquilo que eu sou diante de Deus. É aquilo que eu faço, como eu me comporto quando ninguém está me olhando. O que eu sou em todo o tempo, independente de ter pessoas me olhando ou não, independente de eu estar em público ou estar sozinho. Isso é caráter. O que é reputação? Reputação é aquilo que eu sou diante das pessoas, diante da sociedade. Nem sempre é aquilo que eu faço quando eu estou sozinho. É como as pessoas me veem. Lembra até de quando a gente vai falar de reputação, a gente lembra de um ditado muito conhecido, né? Lá do Império Romano. Para a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Vocês já ouviram esse ditado? Ditado muito falado, mostrando que a importância da reputação. E a reputação tem a sua importância. O cristão a gente pode dizer também, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, porque as pessoas estão olhando para nós. O apóstolo Paulo falou aos coríntios: olha, vocês são como cartas vivas e lidas pelos homens. Ou seja, o mundo está de olho em nós e ele precisa enxergar a luz de Cristo em nós. Mas o problema da nossa sociedade é que a nossa sociedade é uma sociedade que só evidencia a reputação, não evidencia o caráter. Então as pessoas, elas não querem ser honestas, elas só querem parecer honestas. Esse é o problema da nossa sociedade. A reputação é a única coisa que importa. Então o mais importante é parecer honesto. Ser honesto já é se der. Se der eu sou honesto, né? Mas o mais importante é parecer honesto. E o cristianismo ele vai contra isso, porque para Deus a reputação não é nada se ela não vier acompanhada de um caráter provado e aprovado por Deus. E aí, para falar de caráter, eu lembro de uma outra história muito conhecida, que vem lá da mitologia grega, o Anel de Giges. Alguém já ouviu falar? O Anel de Giges? Giges era um pastor de ovelhas humilde que viveu lá na Grécia Antiga. E aí ele de repente acha um anel. E aí ele achou esse anel bonito, colocou, e aí ele foi lá para a cidade participar da assembleia dos gregos. E aí ele percebe, ele gira esse anel, o eixo desse anel. Quando ele girava para fora, quando ele girava para dentro, se eu não me engano, ele ficava invisível, ninguém mais o via. Quando ele girava para fora, aí ele voltava a ficar visível. Aí quando ele percebeu isso, ele viu a vantagem de ter ganho superpoderes. E aí, como que eu vou usar isso? Esses superpoderes? Aí ele começa a usar isso em favor próprio. Quando era interessante, ele ficava invisível. Quando era interessante, ele ficava visível. E aí ele começou a manipular, a fazer diversas coisas, seduzir uma rainha, até se tornar rei. E aí ele usa esses superpoderes utilizando assim: olha, quando era interessante eu ser visível, ficava ali, parecia todo bonzinho. Mas aí quando eu ficava invisível, eu começava a manipular as coisas nos bastidores para me promover,
para conseguir coisas ao meu próprio benefício, né? Imagina se você tivesse hoje o poder da invisibilidade. Como que você agiria? Como que você usaria esse poder? Agora imagina o que é esse poder da invisibilidade hoje. O que é o anel de Giges dos nossos tempos? Não seria as redes sociais? O celular? O anonimato ali de você, das pessoas que nas redes sociais são uma coisa, na vida privada é outra, né? Ou elas se revelam nas redes sociais como uma coisa que na verdade elas não são, né? Aquela coisa da dupla personalidade, né? As redes sociais dão superpoderes para as pessoas só transmitirem, só transparecerem aquilo que elas querem transparecer, não é verdade? Isso é o quê? Isso é o problema de caráter. Nem sempre nós somos aquilo que nós desejamos ser e passamos para as pessoas que somos. E falando do fruto do Espírito, a gente vai entrar nessa seara aqui, do caráter versus reputação. Caráter versus reputação. Porque o fruto do Espírito são as qualidades que evidenciam quem nós realmente somos, ou devemos ser diante de Deus. Quem nós devemos ser, nem sempre quem nós somos. E falando de algumas coisas do fruto do Espírito, o fruto do Espírito tem algumas qualidades, mas antes de falar dessas qualidades do fruto do Espírito, eu gostaria de separar algumas coisas que parece que ficam meio que confusas na cabeça de alguns cristãos, que são diferentes. O batismo no Espírito, os dons do Espírito e o fruto do Espírito não são a mesma coisa, são coisas diferentes. O batismo no Espírito, todo cristão tem. Todo cristão verdadeiro, toda pessoa que entregou a sua vida para Cristo, ela é batizada no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito é algo que todos nós temos. É o selo, é a marca de Deus na vida do cristão. É o habitar do Espírito Santo. Assim como o batismo nas águas é a marca visível do entregar-se para Cristo, o batismo no Espírito, o selo no Espírito, é a marca na marca espiritual daquele que entregou a vida para Cristo. É o início, é a habitação de Deus na vida do cristão. Então, todo cristão, logo, todo cristão vai ser batizado no Espírito. Não existe duas classes de cristãos: aqueles que são batizados no Espírito e aqueles que não são. Não, nós congregacionais acreditamos que o batismo no Espírito é para todo verdadeiro cristão. Os dons do Espírito, aí os dons do Espírito nem todos vão ter da mesma forma. Os dons do Espírito são as capacitações que Deus dá aos cristãos depois que eles se entregam sua vida para Ele. São uma instrumentalização de como Deus vai querer nos usar. Então uns têm uns, outros têm outros. Aí o apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios, em outras partes do Novo Testamento, que Deus deu uns para pastores, doutores, mestres, e assim por diante. Vai descrever os ministérios e os dons espirituais. Então todos têm dons, só precisam descobrir esses dons, e mais de um dom, provavelmente mais de um dom. Mas você não precisa ter os mesmos que o seu irmão. Ele é dado soberanamente pelo Espírito à medida que Deus quer te usar para uma determinada tarefa. E o fruto no Espírito? O fruto no Espírito, assim como o batismo no Espírito, todos precisam ter. Ou todo cristão tem. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Deus, através do Espírito, colocou uma sementinha lá. Uma sementinha de vida espiritual. Então, assim como o dom, todo cristão tem. Mas, diferente do batismo no Espírito, nem todos têm da mesma forma. Porque
o amadurecimento é diferente. Alguns têm mais desenvolvido, outros têm menos desenvolvido, alguns está mais amadurecido e fica mais evidente na vida da pessoa, essas qualidades aqui. Outros não, ainda não estão deixando o Espírito Santo amadurecer esse fruto, e aí fica mais difícil de enxergar, mas todo cristão tem essa sementinha depositada. Mas, como os dons espirituais, diferente dos dons espirituais, eu não posso escolher, eu vou ter um tipo de fruto e não vou ter outro. Não, é diferente dos dons. Eu preciso ter todos. Quando Paulo vai descrever esses frutos do Espírito aqui, esse fruto do Espírito, ele vai colocar essas qualidades aqui, que não é uma lista fechada, é uma lista aberta. Em Efésios ele vai falar uma pequena outra lista que tem coisas que não estão aqui, e assim por diante. Não é uma lista fechada, é só uma base, exemplo que ele dá aqui. Tem muito mais fruto, tem muito mais qualidades que não estão descritas aqui, mas eu preciso ter todas. Eu não posso falar assim, eu gostei e eu quero desenvolver só a paciência, mas aí eu não quero desenvolver o amor. Eu quero ter só alegria, eu quero ser uma pessoa alegre, mas eu não quero desenvolver a paz. Não, o fruto no Espírito, ele é uma coisa só, ele é uma coisa única, como gomos de uma mexerica. São partes diferentes, mas vindo de um mesmo fruto, do Espírito Santo. E aí, para começar a falar, a primeira qualidade aqui, desse fruto no Espírito, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, é que ele é de origem sobrenatural. O fruto do Espírito é de origem sobrenatural, ou seja, ele não vem do meu espírito, ele vem do Espírito de Deus. Ele não é proveniente daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou. Ele não é proveniente do meu esforço, ele é proveniente do Espírito Santo de Deus. Então a origem do fruto do Espírito, ela é de Deus, ela não é minha, ela é uma origem sobrenatural. É importante a gente entender isso, porque contrapõe com as obras da carne, que a gente leu aqui. As obras da carne são o oposto do fruto do Espírito. Até aqui na palavra a gente entende isso, porque as terminologias que o apóstolo Paulo vai utilizar aqui são diferentes. Ele fala de obras, quando ele vai falar das obras da carne, e usa fruto quando vai falar do Espírito Santo. Ele não fala as obras da carne e as obras do Espírito. E ele também não fala os frutos, ou o fruto da carne e o fruto do Espírito. Ele fala de obras da carne e fruto do Espírito. Por quê? Porque obras é proveniente daquilo que eu faço pelo meu esforço, aquilo que eu construo pela minha própria capacidade. É derivado da minha natureza. E a minha natureza, eu dependendo de mim mesmo, ela vai produzir aquilo que é segundo ela, a natureza carnal, segundo a natureza pecaminosa que a gente tem. Então eu, baseado em mim mesmo, no meu próprio esforço, eu só produzo aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui como obras da carne: inimizades, dissensões, divisões, porfias, idolatria. Pecado é derivado do pecado original, daquilo que eu sou segundo a minha própria natureza. Isso são obras, e aí ela está no plural, obras da carne. Elas podem ser variadas, dependendo das tendências naturais que a gente tem. Elas podem vir diferentes fontes ali, mas da mesma natureza, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos ali, dos nossos sonhos. Mas quando eu baseio a minha vida, a construção da minha vida naquilo que eu sou, baseado na minha natureza carnal, eu só construo coisas que vão contra Deus. Isso não quer dizer que a gente só faça coisas ruins.
uma pessoa que não conhece a Deus só faça coisas ruins. Não. O ser humano natural, ele também tem capacidade de ser bom, de demonstrar a bondade, de demonstrar o amor, porque ele é a imagem e semelhança de Deus também. Mas essa imagem e semelhança de Deus foi corrompida pelo pecado. E por mais que ele demonstre amor, por mais que ele demonstre bondade, muitas vezes alegria, essa bondade, essa alegria está maculada pela nossa natureza pecaminosa. Ela nunca vai expressar o amor de Deus, se Deus não intervir e não depositar a sementinha do fruto do Espírito em nós. Então, por mais que eu tenha boas intenções, por mais que eu queira fazer o bem, por mais que eu até queira ser espiritual, por mais que eu queira ter essas qualidades do fruto do Espírito na minha vida, se eu quiser fazer isso baseado na minha própria força de vontade, isso vai ser de maneira carnal. É o que acontecia aqui quando Paulo escreveu aos Gálatas. Se a gente for estudar o contexto da carta aos Gálatas, aí a gente vai encontrar um contexto de muita religiosidade. Cristãos judeus achavam que Paulo era muito liberal. Eles eram chamados de judaizantes, porque eles achavam que a gente tinha que acreditar em Jesus, mas que Jesus nos levava à lei. E que aí não bastava só acreditar em Jesus, tinha que praticar a lei do Antigo Testamento, no seu sentido ritual também, para ser salvo. Então, só acreditar em Cristo não adiantava. Tinha que acreditar em Cristo, mas tinha que praticar a lei também, porque a lei é que salvava. Eles acreditavam nisso. Aí o apóstolo Paulo vai falar que isso não é verdade, que isso era um outro evangelho, um evangelho de outra natureza. Que aquele que fazia isso, que acreditava nessas coisas, não estava seguindo o evangelho de Cristo, porque o evangelho da graça era diferente. E aí eles achavam que Paulo era um cara muito liberal, carnal. Mas quem estava sendo carnal era eles, porque ao basear a prática cristã no seguir a lei, eles estavam pela sua própria natureza. Eles estavam querendo ser espirituais pela sua própria condição. E aí o que eles conseguiam? Por mais religiosos, por mais boa vontade que eles tinham, ser religiosos hipócritas, assim como os fariseus. Pregavam a bondade, pregavam o amor, pregavam a justiça, mas não conseguiam praticar isso. Por quê? Porque aí eles estavam ainda baseando as coisas na sua natureza carnal. Eu quero mostrar como eu vou ser espiritual diante de Deus, pelo meu próprio esforço. E o apóstolo Paulo fala, não adianta. Fazendo assim você só vai construir aquilo que é segundo a sua natureza, obras da carne. E o fruto do Espírito é o oposto a isso. Porque o fruto, primeiramente, ele é do Espírito. E ele é algo que vem porque Deus colocou a sementinha ali. Não adianta eu me esforçar para ter. Não, é algo natural do cristão. É algo natural. Mas aí eu preciso estar em condições, esse fruto, essa sementinha precisa ter sido depositada em terra boa. Eu preciso aguar a terra, essa terra precisa de sol. Então ela precisa estar em boas condições para crescer. Mas quem faz isso é o Senhor, porque o fruto veio dele. E ele está no singular justamente porque ele é derivado do Espírito. E eu não posso escolher um fruto, uma qualidade ou outra. Isso é um conjunto, é um kit que eu ganhei, que eu preciso deixar ele crescer na minha vida. Então a primeira qualidade do fruto do Espírito é que ele é de origem sobrenatural. A segunda qualidade é que o crescimento dele é natural. Se eu estou vivendo essa vida espiritual, se a semente do Espírito Santo está na minha vida, eu não preciso esforçar no sentido de isso depende de mim. Não. O crescimento é natural para qualquer organismo vivo. Quando uma criança ela está crescendo,
Ela não está crescendo porque você faz algo para ela crescer. Ela está crescendo porque ela é um ser vivo. É claro que ela precisa de alimento, de vitaminas para crescer. Mas o crescimento dela vai estar natural se ela estiver saudável. Eu não preciso de um tratamento intensivo de crescimento. Ela não precisa de exercícios específicos. Não. Se ela está bem, está saudável, ela vai logicamente crescer. Uma árvore plantada ali, numa terra boa, ela vai naturalmente crescer. Ela estando sob condições boas. Assim somos nós. Não precisamos fabricar uma espiritualidade, não precisamos ter um conhecimento aprofundado, fazer um curso para crescermos espiritualmente e desenvolvermos o fruto do Espírito. Não precisamos de um tratamento intensivo, precisamos só estarmos sob boas condições, estarmos expostos sobre o Espírito Santo, estarmos andando no Espírito, como o apóstolo vai nos mostrar. Aí eu vou naturalmente crescer, porque o crescimento é natural da vida, de qualquer organismo vivo. Então, o que você precisa para crescer espiritualmente? Você precisa só viver com Deus. Você precisa só estar em Deus, se relacionar com Deus, que o crescimento vai vir. Você não precisa se preocupar, será que eu estou crescendo? Será que eu não estou crescendo? Se você não está crescendo, é porque alguma coisa já está errada. Alguma coisa está errada. Se o cristão não está amadurecendo, passa anos e anos, ele não é a mesma pessoa ranzinza, a mesma pessoa que não consegue perdoar, a mesma pessoa que não consegue ter alegria na vida. A gente pode passar por momentos de tristezas, vai passar. A gente vai passar por momentos de dificuldade, vai passar. Mas só viver na dificuldade, só ser uma pessoa triste, alguma coisa está errada. Eu não estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Aí eu não estou crescendo. Se eu não estou crescendo é porque eu não estou sob boas condições. Eu não estou me alimentando espiritualmente, eu não estou me expondo ao Espírito Santo. Ou eu não estou semeando. É como a gente leu no texto de introdução a esse culto. Para a gente poder colher no Espírito, a gente precisa o quê? Semear onde? No Espírito. Não adianta eu querer colher no Espírito e semear na carne. O apóstolo vai falar, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem plantar, isso também se fará. A lei da semeadura é uma lei universal. Não adianta eu querer colher feijão plantando arroz. Para colher feijão preciso plantar feijão, e vice-versa. O apóstolo Paulo usa palavras muito duras quando ele vai falar para os Gálatas. Ele vai falar assim, literalmente, Deus não se deixa escarnecer, é uma pessoa que está ignorando Deus, uma pessoa que está levantando o nariz para Deus, está desprezando Ele. Não adianta, se você quiser fazer isso, está desprezando Deus. Deus não se deixa enganar. Se você não semear no Espírito, você não vai colher no Espírito. Se você não semear no Espírito, você só vai conseguir ter obras da carne na sua vida. Você precisa, se você quiser colher no Espírito, semear no Espírito. Ou seja, a terra que é você, a semente que é você, precisa estar na terra sob boas condições. Para que você possa crescer e se desenvolver. Mas o fruto do Espírito é uma coisa que a gente precisa também olhar, que o fruto é a última coisa que a gente vê numa árvore. E aí a gente vai para outra qualidade desse fruto, que a maturidade dele é gradual. Então, primeiro, a sua origem é sobrenatural. A sua origem ela é sobrenatural. O seu crescimento ele é natural e a sua maturidade é gradual. Ou seja, o fruto é a última coisa que a gente vai ver na vida de alguém. Assim como é a última coisa que a gente vê numa árvore. Primeiro a gente vai ver a sementinha sendo depositada, a árvore crescendo, a árvore ficando frondosa, e depois o fruto é a última coisa que sai. Mas às vezes a gente quer ver logo o fruto.
na vida das pessoas. E a gente tem que ter paciência, até na nossa vida. Eu gostaria de ter isso desenvolvido em mim, esse amor, essa alegria, essa paz, essa longanimidade, essa benignidade. Eu gostaria de ser 100% assim, mas não é da noite para o dia. Isso, o caráter é resultado de uma vida, é de uma vida. Porque se a gente quiser, muitas vezes, dar aquela ajudinha e colocar essa árvore num processo mais artificial de amadurecimento, numa estufa, talvez o fruto não fique tão bom, tão gostoso, como crescendo sob condições naturais. O ramo da agricultura é assim, né? Coloca adubos, né? Vitaminas lá para que amadureça mais rápido, acelere o processo, mas de repente não fica tão bom. E desconfie de pessoas, líderes espirituais, que oferecem uma vida espiritual com sucesso da noite para o dia. Isso aí cheira charlatanismo, isso aí cheira mentira. Venha para a minha igreja, né? A gente ouve isso, venha para a minha igreja, que aí você vai ser um cristão diferente, que você vai ser um cristão espiritual instantaneamente. É só você participar desse curso aqui, desse congresso aqui, e aí só você participar dessa vigília, só você seguir esses passos aqui, aí você vai ser um cristão mais parecido com Cristo. Não se fala isso muito nos nossos dias, porque eles falam que assim você vai adquirir o sucesso, né? Principalmente se referindo a sucesso material. Mas algumas igrejas ainda falam do sucesso espiritual, né? Algumas. Mas às vezes colocam isso como se fosse alguma coisa instantânea. E aí eu vou acelerar esse processo na sua vida. O que você vai demorar 10 anos numa igreja, em 6 meses eu consigo fazer na sua vida. Irmãos, não sejam ingênuos. Seu casamento vai ser as 1000 maravilhas da noite para o dia. Meu Deus. São os coaches espirituais. São os coaches espirituais. E isso, irmãos, é muito perigoso. A gente não pode ser ingênuo nesse ponto. Porque o fruto maduro é resultado de uma vida de renúncia, uma vida de dedicação, de entrega. Mas pastor, isso não é contradição? Você não está falando que o crescimento é natural? Como que é esforço e entrega? A gente tem que caminhar com essas duas coisas. A santificação, ela é obra de Deus, mas ela também depende de mim. Diferente da regeneração. A nossa salvação, ela é um conjunto de coisas que acontece quando a gente entrega a nossa vida para Deus. O novo nascimento é resultado da regeneração. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Cristo muda a minha natureza quando Ele me regenera. Agora a maturidade, o fruto do Espírito está ligado à santificação. A santificação, ela é uma obra de Deus também, mas ela também depende de mim, no sentido de eu me expor ao Espírito, no sentido da terra estar em boas condições para que esse fruto ele amadureça. Então eu não vou conseguir isso de maneira assim, da noite para o dia, instantânea. E a gente vive num mundo imediatista, no mundo que quer as coisas para ontem, quer facilidades. E ser como Jesus, ter um caráter que lembra Jesus, é resultado de uma vida de entrega, de renúncia, de esforço, de sofrimento muitas vezes. E eu preciso ter paciência, porque o fruto é a última coisa que vai aparecer. Eu não quero também te desencorajar dizendo assim, não tenha pressa, você não precisa ser amoroso, perdoar assim tão rápido. Não, vai devagar. Não quero falar que você tem que ser preguiçoso na vida espiritual, mas eu quero te advertir para que você não desanime. Não vai ser tão fácil às vezes como você imagina. Não é um culto que você vai vir aqui que você vai ganhar isso. Não é, na verdade, vindo todos os cultos. Não tem nada a ver com ritual só, com culto. É uma coisa para a vida. Cristianismo é vida, não é religiosidade, não é prática de ritual. Cristianismo é vida com Deus. O culto faz parte, mas o culto não resume a vida cristã.
O culto só é uma parte da vida cristã. A celebração é uma parte da vida cristã, que ela é vivida de segunda a segunda, de oração em oração. Não é vir para o templo e orar só, ou vir só no relógio de oração. É uma vida diária, cotidiana de oração, de renúncia, buscando a Deus, estudando a palavra. Não é fácil, não é fácil, mas é recompensador. Vale a pena, porque é uma vida que Deus nos transforma, de dentro para fora. Não é aquela coisa de fora para dentro, não é reputação, é o caráter é de dentro para fora. Aí você pode se perguntar, mas como que eu vou adquirir isso na minha vida? Como que eu faço isso ser realidade na minha vida? Me expondo ao Espírito. O apóstolo Paulo vai falar aqui no final do capítulo que a gente leu, verso 25 do capítulo 5: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é a mesma coisa que se expor ao Espírito. Andar requer ação, é uma coisa dinâmica, é uma ação. É como eu me expor ao sol. Quando a vitamina D que existe no nosso corpo, ela só começa a liberar essa vitamina quando eu me exponho ao sol, não é verdade? Todos nós aqui sabemos disso. Então é como se fosse assim com o fruto do Espírito. Só quando eu me exponho ao Espírito, que esse Espírito, que essa semente começa a amadurecer, começa a fazer efeito. Só me expondo ao Espírito, que essa vida que Deus colocou em mim, ela começa a se tornar realidade. Assim como a vitamina D só começa a fazer efeito quando eu me exponho ao sol. Essa analogia do sol, ela é bem interessante, porque ela exemplifica isso. Porque tem pessoas que vão ficar só assim, admirando o sol. Elas estão na sombra e estão admirando o sol. Olha como o sol é bonito, né? Aí a vitamina D, ela vai fazer efeito? Não vai. Não é basta admirar o sol, ver o pôr do sol, não é uma coisa bonita. Ou pegar uma luneta assim e começar, vai queimar a retina, né? E ficar olhando para o sol, não vai adiantar. Eu tenho que sentir o calor na minha pele, eu tenho que me expor a ele. Também não adianta eu estudar o sol, estudar quantos milhões de quilômetros o sol está da Terra, as propriedades do sol, como que o sol, quantos anos mais ou menos o sol existe. Começar a estudar o sol, não adianta. Assim como só estudar Deus não adianta. Eu só estudo a palavra, eu vou ser um PhD em teologia cristã. Isso vai fazer de mim um bom cristão? Bom cristão? Não vai. Não vai. Nicodemos era um homem muito conhecedor da lei. E Jesus não podia falar para ele como um homem maduro na fé. Ele desconhecia as coisas mais básicas, né? E assim como os cristãos, aqui a maioria dos cristãos da Galácia, que Paulo fala, eles conheciam muitas coisas da lei, mas desconheciam a graça. Então não adianta eu só saber coisas sobre Deus, se eu não colocar em prática, se eu não me entregar para Ele, se eu não me expor ao Espírito Santo, se eu não tiver esse encontro pessoal, essa experiência pessoal e cotidiana com Deus. Não adianta, o fruto do Espírito não vai se manifestar na minha vida, não vai. Temos que ser conscientes disso, meus irmãos. A nossa igreja não vai amadurecer, não vai se desenvolver e ser uma igreja madura enquanto ela não se expor a Deus. E como que a gente se expõe a Deus? Não tem segredo. É o tripé da vida cristã. É oração, é estudo da palavra e prática da palavra e comunhão.
e prática de boas obras, que é derivado disso. Não adianta. Eu preciso me expor a Deus e levar a palavra tão a sério para praticá-la na minha vida. Isso é mais do que religiosidade, como foi falado para a gente aqui nesses tempos. Isso é vida com Deus. E vencer essa religiosidade vazia, que muitas vezes o Novo Testamento vai criticar aqui, não é fácil. É mais fácil a gente pender para as obras da carne. Desenvolver o fruto do Espírito vai exigir da gente pagar um preço. Vai exigir a gente andar passando pela porta estreita. Vai exigir da gente que a gente renuncie coisas, abra mão de coisas do nosso querer. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de estar na igreja, de vir para a igreja em todos os cultos. Não precisa, irmão. Sinceramente, não precisa. Eu sou o primeiro que, se dependesse disso, estaria perdido, porque eu não tenho tempo. Trabalho, estudo, cuido da família. Mas eu lembro, não é a religiosidade, não é o ritual, não é quantos cultos eu venho, não é quantos livros eu leio, quantas vezes eu oro. A quantidade, ela tem sua relevância, mas a gente está falando de qualidade, a gente está falando de decisão, a gente não está falando aqui de perfeição. A maturidade desse fruto do Espírito aqui, ela vai vir com o tempo, mas quando ela depende da ação, andar no Espírito, a ação de buscar a Deus, a ação de querê-lo e me expor a Ele na minha vida, a ação de deixá-lo, de permitir que Ele mude a minha vida, porque muitas vezes a gente está numa zona de conforto tão grande que a gente não quer que Deus mude a nossa vida. A gente até sabe que é o melhor, mas a gente não quer sair, porque o pecado é gostoso. O pecado é gostoso. E às vezes dá muito trabalho, a gente sabe, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais bondosa, ser uma pessoa mais amorosa, ser uma pessoa que não renuncia à sua vontade para fazer o outro. Isso tem a ver com o domínio próprio. Ser uma pessoa de mais longo ânimo, né? De mais paciência, de mais boa vontade para com o outro. Se a gente for ver as facetas do Espírito, não dá para a gente estudar isso aqui numa mensagem. Isso daqui são vários estudos, né? Só em cada qualidade: amor, alegria, paz, longanimidade. Mas dá para a gente ter uma ideia de coisas aqui que muitas vezes a gente não consegue fazer. Mas são coisas que incomodam a nossa vida, porque nem sempre a gente consegue. Mas eu te lembro, não é você que consegue isso. Isso vai ser natural na sua e na minha vida quando a gente deixa Deus trabalhar em nós. Quando a gente se expõe à vida espiritual, quando a gente se expõe diante a Deus, ao poder dele, à santificação que vem dele, ele começa a trabalhar no nosso caráter. E sem a gente perceber, ele começa a nos mudar, a nos moldar como a Cristo. E aí a gente começa a ser mais alegre, a gente começa a ser mais longânimo, a gente começa a ter mais amor pelo outro, a se incomodar mais pelas coisas, pelas injustiças sociais. Se a gente vê uma pessoa em situação de rua, a gente não vai mais julgar. A gente vai se colocar no lugar daquela pessoa e se pensa assim: podia ser eu. E você vai orar por ela, e você vai ajudá-la de repente, se você puder, e você vai ter uma palavra de amor para com ela. Você não vai pisar nela, você não vai julgá-la. Você vai olhar o irmão que está pecando, e aí você não vai falar assim: olha, o que esse irmão está fazendo? Ele é um carnal, ele é um carnal, meu Deus, uma irmã carnal, que história é essa? Não, a gente vai começar a compreender, não julgar. E a gente vai chegar a essa pessoa e falar assim, com amor: irmão, você precisa de ajuda? Eu quero te ajudar, eu quero estar com você, eu quero orar por você. Eu também tive dificuldade, eu também tenho dificuldades. Vamos junto? É diferente.
A gente não vai mais olhar o pecado como se fosse uma coisa estranha. Porque se a gente vê o pecado como uma coisa estranha, como se nós não tivéssemos pecado, a gente está praticando as obras da carne. A gente está na carnalidade. Quando a gente vê o pecado como uma coisa que fere a igreja, mas que eu preciso lutar contra porque está dentro de mim também, aí eu começo a ser mais compreensivo e começo a tratar isso com mais cuidado. Aí eu trago esse irmão para mim, falo: irmão, vamos junto porque eu também sou pecador, mas eu estou tentando vencer isso. Você não pode se entregar para essas tentações. E aí a gente não vai ser moralista, como muitas vezes a gente é. Porque a pior coisa é fazer parte de uma igreja que é moralista, como se nós não tivéssemos pecado também. Aí as pessoas vêm até nós, participam de um culto como esse, falam: nossa, essa igreja é uma maravilha, parece que todo mundo é santo. Mas ela começa a conhecer a gente, pessoa por pessoa, e fala assim: nossa, como estou me decepcionando. Por quê? Porque a gente vai tratar o pecado como se fosse uma coisa que... não. Aí vai ser só a reputação, só a aparência. Mas quando a gente deixa Deus nos transformar e a gente começa a aceitar o outro como ele é, não tenta mudar o outro de fora para dentro, só maquiando o pecado em nós e no outro, quando a gente começa a aceitar a pessoa como ela é e trazer ela para nós, e a gente começa a se expor mais diante de Deus em sinceridade de coração, aí as coisas começam a mudar, irmãos. Aí a nossa igreja começa a amadurecer. Aí a gente começa a ser uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja que é relevante para o mundo. É isso que Deus deseja para nós, é isso que Deus requer de nós. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades, temos os nossos pecados, temos as nossas falhas. Talvez uns estejam mais adiantados do que outros. Talvez uns estejam em 10% do fruto do Espírito, outros em 20%, outros, sei lá, 70%, outros em 1%, não importa. Todos nós aqui precisamos ter o mesmo alvo, porque isso daqui é o que Deus requer de nós. É o sinal da maturidade cristã, o fruto do Espírito. Você não precisa do batismo no Espírito, você já foi batizado no Espírito. Você não precisa de dons espirituais, você já foi capacitado com dons espirituais pelo Espírito. Você só precisa descobrir quais são os dons que você tem e aperfeiçoá-los. Mas o que você precisa mesmo, o que eu preciso mesmo, é desenvolver o caráter cristão, é desenvolver o fruto do Espírito. Amém? Que nós tenhamos isso como alvo, queridos. E não é aquele alvo só de final de ano. De repente chega no final do ano, para esse ano aqui eu quero desenvolver, ficar só naquelas promessas de final de ano. Não, é para a vida. É para a vida. Se for necessário, converse com o pastor da igreja. Se for necessário, você está percebendo que o seu problema é a oração, comece a orar. Separe 5 minutos do seu dia para você orar. Se o problema é estudo da palavra, separe 10, 15 minutos para você ler e começar a fazer devocionais e estudar a palavra. Se você está com dificuldades relacionais, procure um psicólogo. Procure um psicólogo, porque desenvolver nossa saúde emocional também é a gente se preocupar com a nossa saúde, e isso é espiritual também, faz parte da espiritualidade. Se preocupar em ser melhor para o outro e ser melhor para nós mesmos é se preocupar com o nosso caráter. Se é, por exemplo, falta de perdão, eu preciso perdoar. Se eu estou com rancor do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, de uma pessoa que me magoou, eu preciso chegar a ela e dizer: eu te perdoo. Você pisou na bola comigo, você foi uma pessoa insensível comigo, você me machucou, mas eu quero dizer que eu te perdoo. Tudo isso daqui são pequenas coisas, mas que mudam tudo. Porque quando eu começo a ter essas atitudes, isso já é a prova de que eu estou amadurecendo. Já é a prova de que o Espírito Santo está me santificando, que eu estou me expondo mais a Deus. Amém? Amém? Isso vale para mim. Essa espada que corta do lado de vocês também corta para o meu lado. E eu desejo isso para a minha vida.
E eu desejo isso para nós como igreja, queridos. Nós como igreja. Eu me incomodo às vezes, porque às vezes a nossa atitude de querer uma religiosidade que está acima de tudo e de todos, do pecado, de querer dizer assim, eu sou vencedor e eu não sofro, ela não é boa para a nossa vida. A gente tem que buscar uma espiritualidade pé no chão. Falar, eu sou humano, eu sou falho, mas eu quero deixar Deus me mudar nas pequenas coisas. Eu quero aceitar as minhas dificuldades e deixar Deus me limpar. Amém? Quero convidar você a orar. E a gente vai finalizar esse culto, queridos, com esse desejo. Coloco diante de Deus nesse momento aquilo que você não tem coragem, condições de fazer, mas que você quer que Ele faça, para que você desenvolva mais essas qualidades aqui. Como que Ele vai trabalhar na sua vida? Só Ele sabe, cabe a Ele, mas se coloque à disposição dEle. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos, porque esse é o teu desejo para nós, essa é a tua vontade que muitas vezes a gente busca, Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Me revela, mas a tua vontade está clara aqui, expressa na tua palavra, que a gente seja como Cristo foi, que a gente desenvolva o fruto do Espírito Santo, e para isso nós precisamos estar expostos ao Senhor, à tua graça, ao teu amor, ao teu poder, e nós queremos reconhecer aqui nesta manhã que sozinho nós não podemos, nós não conseguimos, mas quando nós nos reconhecemos isso e nos expomos diante de Ti, o Senhor faz isso acontecer na nossa vida naturalmente, porque aí nós estamos sendo pessoas saudáveis, curadas, porque é o Senhor que nos limpa, que nos cura, que nos perdoa. Senhor, dependendo de nós mesmos, nós só conseguimos praticar coisas que te desagradam, porque a nossa velha natureza, a nossa natureza que é segundo ao pecado, ela é terrível, ela só produz pecado. Mas quando nós lembramos que o Senhor já transformou a gente, já colocou a tua vida espiritual em nós, e que nós só precisamos estar diante de Ti e Te buscarmos, o Senhor faz esse fruto ser realidade na nossa vida. Tem misericórdia, tem piedade de nós. Eu me coloco diante da Tua presença como pecador. Meus irmãos e irmãs aqui estão na Tua presença como pecadores que são, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não queremos ser como os cristãos da Galácia, a maioria ali que Paulo estava falando, pessoas religiosas que conheciam muito da lei, mas pouco do amor. Tem misericórdia, nos ajuda a olhar para o outro, não como aquele que é diferente de nós, mas como aquele que é igual a mim, nas dificuldades, nos pecados, nas falhas, aquele que precisa ser alvo do meu amor, da minha compreensão, da minha aceitação também, porque nós precisamos ter um ambiente de graça aqui na nossa comunidade, um ambiente de perdão, um ambiente, Pai, onde nós possamos ser quem nós realmente somos. Não precisamos ficar escondidos, sermos uma pessoa em público e outra pessoa quando estamos sozinhos. Não, o anel de Giges não funciona para a gente. Não queremos ele mais na nossa vida. Queremos ser pessoas autênticas, pessoas que são quem são, pecadores que dependem da Tua graça, Pai, para sermos curados, dependentes do Teu perdão a cada dia. Senhor, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Queremos mudança na nossa vida, queremos ser uma igreja diferente, uma igreja curada, onde a pessoa possa entrar aqui e não simplesmente ver uma atmosfera, uma aparência de espiritualidade, mas enxergar em nós pessoas curadas, pessoas que estão
dispostas a aceitá-las como são e se render ao Espírito Santo que transformou a nós também. Em nome de Jesus, Pai, assim é a nossa oração, mais essa manhã. Amém. Amém. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém. Boa semana aos irmãos. Deus vos abençoe. Amém. Tenha uma semana abençoada.